esse é o Miados e Arranhões número 6 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como preparar o nosso trabalho. Aulas, workshops, shows, estudos, por onde que a gente tem que começar? A primeira coisa que eu considero relevante falar sobre isso é que as melhores ideias técnicas surgem do linóleo, do espelho e não da caneta. Então, uma vez escolhida a música, preparado o conceito daquela dança, se você tiver uma construção a partir de conceito, chegou na hora do movimento, bota a música e vai brincar na frente do espelho. Naquela que você vai brincando, experimentando coisas, é que surgem ideias interessantes para você poder começar. Se não tiver nenhum ponto de partida, esse é um bom ponto de partida. Não sei muito bem o que fazer, a música acho que é essa, coloca a música e vai para o espelho. Isso é a primeira dica. Outra coisa muito legal de se pensar é que tudo pode virar dança, tudo pode virar partitura para a dança do ventre. Então, se você vai a uma exposição de arte, por exemplo, você vai perceber dentro dos quadros, das esculturas, das peças artísticas dessa exposição que tem muito movimento, que tem muito feminino, uma música que você ouve, inspirações possíveis, sempre aproveitando ter um caderninho na mão para anotar. Isso aí é quando você não tem nada, não tem, digamos, um objetivo para esse estudo. Então, como é que você faz? Mantenha a sua bailarina sempre desperta para que ela perceba essas pequenas nuances, essas inspirações que caem do céu, que vem da natureza, que vem do cinema, que vem da música, que vem de outros lugares. Eu acredito que o lugar de dor de bailarina seja o linóleo, seja o espelho e não o travesseiro. Uma advogada, uma médica, uma juiz, elas têm inúmeras vantagens, né, na carreira delas que nós não temos. Então, a vantagem, uma das maiores vantagens que a gente tem é que a gente pode levar os nossos problemas para o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Você vai com o seu problema, você dança, pega o microfone e conta o seu problema? Não, não. A sua dor pode se transformar em uma coisa bonita. A sua dor de corno pode se transformar numa coisa bonita. O seu abandono, a sua solidão, tudo isso você pode transformar em arte. E as coisas boas também. Queria contar uma história de uma música, se chama Yesel Rohak. É uma música de Kalsum, que ela é muito pesada. Yesel Rohak é pergunte para a sua alma. Yesel Rohak, Yesel Elbek, قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذاب في حبك blá 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 blá. Pergunte para a sua alma, pergunte para o seu coração antes de perguntar para mim por que eu mudei, o que mudou em mim. Eu me transformei num sofredor, né, do seu amor, عذاب في حبك. Depois das maldades que você fez, suas traições deixaram marcas em mim, uma letra bem pesada. يسأل روحك يسأل قلبك قبل ما تسأل غيرني. E não era bem o momento que eu estava vivendo, assim. Então eu ouvia aquela música, ela mexia muito comigo, tem uma introdução, sabe, né, construindo uma tempestade, assim, uma coisa, e eu comecei a dançar e não estava verdade para mim, não estava sincero para mim. Era como se a música caísse e o pino dela não tivesse encaixe dentro de mim, assim, e passava meio raspando. E aí aconteceu uma coisa horrível, que eu fui trabalhar numa cidade que eu trabalhei muito tempo, a mesma cidade, mesma contratante, e a contratante que eu conhecia desde criança fez uma malcriação enorme para mim. Eu fiquei muito brava, fiquei com muita raiva. E naquele momento eu precisava daquela raiva para lidar com a situação, que era endurecer, porque não, né, você não pode dar uma cadeirada na cabeça de um contratante. Eu queria, mas no caso não podia. Não dava para ir embora, porque estava no meio do trabalho, eu tive que ficar dura. E no dia seguinte aquilo continuou ruim em mim, eu com aquela raiva, lidei com a menina no modo raiva, né? O que eu falei para ela foi, eu nunca mais vou trabalhar com você,
Porque se eu ainda estivesse no modo, atuando dentro de um modo mais amável, eu teria brigado com ela, né? Olha, você pisou na bola, né? Isso é o tipo de coisa que eu faria para permanecer, né? Eu não queria permanecer. Passou e aquela raiva eu fui percebendo que não era raiva, que eu estava maquiando aquele sentimento em raiva, porque raiva é mais fácil de administrar. Depois eu percebi que era tristeza, que era traição, que era a sensação de ter sido traída, a sensação da pessoa não ter sido grata, sabe? Ter sido ingrata com você, isso é uma coisa que deixa a gente muito triste. E aí eu lembrei da música, né? Quando ela entrou em contato comigo e entrou em contato naquele modo meio, ai, mas o que foi que aconteceu? Eu pensei na hora, pergunte para você mesma, né? Não respondi, mas eu falei, putz, pergunte para a sua alma, né? Eu mudei de postura pela sua sacanagem comigo. Agora, por que você mudou de postura comigo? É que você tem que saber, e o Issaroha que nasceu. Então, a minha memória desse momento e dessa tristeza, dessa raiva, dessa traição, é que isso foi a semente que gerou esse Issaroha que eu dancei com tanto prazer. أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغير شوية شوية اتغير ومش بإيديا. Isso transforma uma experiência ruim em uma semente boa, então alivia o tamanho daquela experiência ruim, né? Ela fica menor porque ela se transformou em arte e também consegue fomentar um trabalho para o trabalho ficar mais sincero. Então, todos os sentimentos têm que ter lugar, né? Se eles forem legítimos, têm que ser bem-vindos. Então, a raiva pode ser bem-vinda, tem que ter lugar. A inveja pode ser bem-vinda, tem que ter lugar. Perder o namorado para a moça, sei lá, 10 anos mais nova, 10 quilômetros mais perto, 10 centímetros de cabelo mais comprido, sei lá. Tô morrendo de inveja. Putz, que maravilha. Tem um monte de música aí que dá para colocar esse sentimento e transformar essa dor em beleza. Então, você consegue, numa só operação, trabalhar duas coisas ao mesmo tempo, né? Construir um número que é sincero e diminuir o tamanho de um evento, de uma coisa que foi doeu, para uma coisa que gerou um trabalho bonito depois. E aí eu me lembro de uma frase que eu li, que eu adoro, que eu repito muito, já devo ter repetido até no programa, que não interessa o que você viveu. Interessa o que você fez com aquilo que você viveu. A sua experiência não significa nada. A experiência por si só não tem significado. O significado é o que você faz daquela experiência. Porque todo mundo tem razão para ser psicopata. Todo mundo tem razão para ser feliz. Todo mundo tem razão para ser infeliz. Todo mundo tem motivo para ficar em casa. Todo mundo tem motivo para sair de casa. Então, a coisa te sucede, a coisa chega em você, a coisa te arrebata. Legal, acontece a todo mundo, tudo acontece a todo mundo. O que você vai fazer depois é que difere uma pessoa da outra, e a vantagem da gente de ser artista é poder trabalhar com todos os sentimentos, todos eles são bem-vindos, especialmente na dança do ventre, e transformar tudo que a gente vive em arte. Bom, como é que eu preparo o meu trabalho? Depende. Música para dançar, por exemplo, eu nunca escolhi uma música. Uma vez eu estava numa situação no Egito e, de brincadeira, os professores tinham acabado o trabalho, um canta, outro canta, outro canta, aí começaram a cantar uma música e alguém falou para mim, Jade, vai, dança, Jade vai dançar, Jade vai dançar. E eu falei em árabe, essa música não gosta de mim. E aí um amigo que estava junto corrigiu o meu árabe, falou, eu não gosto dessa música. Eu falei, não, é essa música que não gosta de mim. Eu sabia o que eu queria dizer. O que eu quero dizer com isso? A música, ela entra sozinha no meu corpo ou não entra. Então, por exemplo, quando uma aluna vem e me mostra uma música, eu coloco a música, eu fico ouvindo, e eu não penso se eu gostei, eu olho para os meus pés. Se o meu pé estiver paradinho, se não tiver nada acontecendo no meu corpo, eu já descarto. Então,
Música para repertório, para entrar música nova no meu repertório, eu ouço uma música e ela me capta de alguma maneira. Às vezes é uma frase que eu entendo, às vezes é uma frase que eu conheço em árabe, mas não lembro a tradução, e é aquilo que me prende, e quando eu vejo a tradução faz mais sentido ainda, mas normalmente é pela música. Por exemplo, o Oyuni Sud, El Oyuni Sud é uma música da Warda, não sei se é da Warda original, tá? A versão que eu conheço mais antiga é da Warda, e essa é a versão do Fadel Shaker que eu estou trabalhando. Eu estava ouvindo música, curtindo música, ouvindo em casa, voltei do Egito ouvindo CDs e comecei a ouvir essa música. Eu conhecia assim de raspão, falei, nossa, isso era, sei lá, 1 da manhã, 2 da manhã. E aí chegou um trechinho que ele fala, Kulli ghinwa afar hikenit, a guerra hikenit, a sabre kenit, صبري كانت أحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشانك. Todas as canções de amor, de dor, de paciência, de felicidade aconteceram. Teve de tudo. Escrevi para ela e disse para ela, tudo isso foi por você. Quando eu ouvi esse trechinho, e eu entendi, né, imediatamente que o árabe é relativamente simples para o meu repertório, esse negócio, aí eu fiquei voltando, e aquilo foi entrando, enfim. À 1 da manhã eu conheci a música, às 6 da manhã eu estava com a letra escrita na mão, o sol nascendo, dançando essa música, e eu botei ela no palco, sei lá, 15 dias depois. Eu ouvia todos os dias, 10 vezes, eu precisava daquela música e o resultado saiu também com essa verdade. Então, esse para mim é o caminho, ou uma música que inspira uma história, ou uma história que inspira uma música, mas essa conexão com a música tem que ser real para mim. Preparação de aula, workshop, aula regular, aula particular é um outro processo, mas workshop e aula regular tem basicamente esses critérios possíveis. O primeiro deles é necessidade de mercado. Eu assisto show todo dia, eu vejo dança do ventre todo dia, ou vejo porque eu estou prestando uma consultoria, alguém me manda vídeo, ou é dentro da minha sala de aula, ou é em festival, ou eu sou banca, alguma coisa, mas eu estou em contato com dança do ventre todo dia, todos os dias. Então, se eu estou vendo, não tem, sei lá, os sinuosos estão muito duros, isso entra imediatamente para o meu currículo. Os deslocamentos estão sem quadril, pô, eu tenho que botar isso na aula, uma coisa é isso, necessidade de mercado. O ballad das pessoas está muito na trave, então eu vou estudar ballad. O que eu estou vendo fora, eu acredito, né, como eu faço parte desse mercado, então eu também preciso daquele estudo para mim e para as alunas. Então, uma coisa que o mercado está pedindo é um caminho. Outro critério é feedback de aluna. Então, por exemplo, no meu estúdio, todo ano, no final do ano, tem uma reuniãozinha, a gente conversa e eu pergunto para as meninas
como é que foi tal tarefa, tal exercício, tal trabalho, o que vocês querem mais, o que vocês querem menos, e vou anotando aquilo. Um outro caminho possível para eu preparar as minhas aulas são as coisas que eu estou estudando. Bom, por 2 motivos. Primeiro, descobertas novas, estou descobrindo uma coisa legal, vou compartilhar. E segundo, se eu estou sentindo necessidade daquilo no meu trabalho como bailarina, provavelmente eu também não esteja transferindo para as alunas. Então, são esses 4 critérios. O que o mercado quer, o que é que as alunas pedem, o que é que eu estou estudando e o que é que eu estou descobrindo. Então, eu aprendo uma coisa, aprendo, aí eu estudo, aí tem um tempo de amadurecimento e depois de compartilhamento disso. Esse último passo do amadurecimento até o compartilhamento de uma nova técnica, de uma nova ideia, varia. Esse tamanho aqui varia. Então, às vezes, eu estou estudando uma coisa e enquanto eu estou estudando, eu já estou aplicando aquilo dentro do meu planejamento. E às vezes eu estou estudando uma coisa que depois de 6 meses vai fazer sentido para eu conseguir explicar. Por quê? Porque eu preciso de um caminho para ensinar. O caminho que eu fiz para aprender não é o mesmo caminho de eu ensinar. Uma coisa é o jeito de aprender, outra coisa é como é que eu posso passar aquilo para frente. Outra coisa que às vezes demora também para amadurecer uma determinada ideia é que eu entendo determinadas coisas, eu começo a estudar um determinado assunto, aí eu entendo aquilo, eu consigo fazer, mas eu não sei explicar como foi que eu entendi, sabe? Então eu preciso de caminho didático, aí demora, varia. Então, por exemplo, o Said, a pesquisa minha com o Said. Partiu de uma roupa que depois tinha uma aula, enfim, foi uma longa história, mas eu comecei a me envolver com o Said em maio do ano passado. Aí eu estava na Europa em turnê, fui para o Egito, fiz aula lá, conversei sobre isso lá com alguns mestres egípcios e tal, maravilha. Me apaixonei pelo trabalho do Theo Versiani, voltei para o Brasil, contratei ele, fiz as aulas com ele, depois continuei estudando. Quando terminou o curso e tal, que eu fiz as aulas particulares aqui com ele, fiz uma apresentação, depois teve um curso regular. Eu pensei, não tenho nada, eu não tinha nada. Para mim não tinha nada, eu não tinha nada para oferecer, para dar, para embrulhar aquilo, para preparar aquele Said de uma maneira que eu falasse, isso é legal, isso é muito legal, isso ninguém percebeu, isso daí é uma percepção minha daquilo. Então, mais do mesmo eu tenho gente para indicar, até que eu consegui perceber a conexão que tem o Said com o Nordeste do Brasil, a relação que tem a figura da mulher saída com a mulher do cangaço, e aí eu fui procurar umas figuras da Maria Bonita e das mulheres cangaceiras, é aquela ostentação, aquele monte de moeda, e eu consegui achar um caminho didático interessante para poder falar sobre o Said. Consegui nesse período ter mais música, descobrir a diferença de uma para outra e explicar, olha, isso tem influência de tal coisa, isso é Said, isso já é mais tradicional, isso é Said já com influência da moda mesmo, da estética do Chab. Então demorou entre eu começar a aprender e começar a ensinar 1 ano. O Said foi esse tempo. Halig, é a mesma palavra. O Halig é a coisa que eu estou nesse momento, assim, querendo mais de Halig. Eu estou há mais tempo envolvida com Halig do que com Said. E não me sinto perto de preparar para ensinar. Porque eu ainda não consegui essas conexões que são sinceras para poder passar para frente o conhecimento. Bom, contei aqui como é que eu preparo, dei as minhas dicas e fica mais uma dica aqui, que é você preparar do seu jeito, né? Descobrir outros caminhos e compartilhar cada caminho que você descobre. Para mim, o único jeito de aprender de verdade é ensinando. E o único jeito de ensinar de verdade é aprendendo. Então, à medida que você cresce como aluna, você cresce como professora automaticamente. Sempre dê crédito para tudo que você aprende, quando for passar para frente, ainda que seja uma mão. Essa mão eu me inspirei em tal coisa, porque você também está passando para frente a seguinte informação. Dê crédito para mim quando compartilhar o que aprendeu comigo. Não esquece daquele favorzinho.
dos hashtags Dança do Ventre do Brasil, Brazilian Belly Dance Brasil, Dança do Ventre Porto Alegre, Dança do Ventre Curitiba, Dança do Ventre Brasília. Vamos fazer a Dança do Ventre do Brasil crescer. Obrigada! Boa noite, esse é o Miados e Arranhões número 6. Não é Starway to Heaven, hoje eu fiz assim.